Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Acompanhe a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 2 a 8, que diz: Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Observe que este ensino sobre a oração segue diretamente o ensino de Jesus sobre a vinda do Filho do Homem. Na verdade, o versículo 8 termina com esse tema. Portanto, quando Jesus diz o dever de orar sempre e nunca esmorecer, devemos pensar como uma exortação aos discípulos que podem estar passando por uma luta e que não devem perder a esperança, ficar desanimados e parar de orar, mas orar em todos os momentos, esperando sem desistir. No início da parábola, Jesus apresenta os personagens de sua história. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. A frase temia a Deus refere-se à piedade, fé em Deus e reconhecimento de que ele julgará os filhos dos homens. O juiz era um homem que não tinha consideração pela justiça de Deus. Aquele juiz, ele era iníquo. Ele não tinha o temor do Senhor. Ele era um juiz independente, ou pensava que era. Ele não estava muito preocupado com a opinião pública. Preocupava-se consigo mesmo. Suas próprias opiniões, seu próprio conforto, sua própria renda. Jesus o chama de iníquo, injusto. Embora não seja explícito, provavelmente havia uma razão para que o juiz não fizesse justiça à viúva. Talvez tivesse a ver com dinheiro. Podia ser que estivesse aceitando subornos para engordar seus ganhos, ou um acordo com um cidadão rico que teria a perder se a viúva ganhasse o caso. O certo é que o juiz era arrogante, egocêntrico e injusto, um homem poderoso enfrentando um dos membros mais fracos da sociedade, uma viúva. Ser viúva naqueles dias era uma situação difícil. Normalmente, uma viúva não tinha o direito legal de herdar a propriedade de seu falecido marido. E se o marido falecido não tivesse filhos, a propriedade era revertida para os parentes do lado paterno do marido, seus irmãos, irmãos de seu pai ou um parente mais próximo. Se ela tivesse filhos crescidos, as coisas seriam mais fáceis. Eles cuidariam da mãe. Mas uma viúva com filhos pequenos podia muito bem ter que lutar pelos direitos de propriedade com seus sogros. E se eles não gostassem dela, as coisas podiam ficar mais complicadas. Não sabemos como a viúva estava sendo enganada, mas o juiz estava do lado do adversário. Ela não tinha dinheiro para advogados. Ela provavelmente estava vivendo dias de grande provação. Mas há uma coisa que sabemos sobre ela. Ela era persistente. Quando lemos que a viúva vinha ter com o juiz, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário, indica uma ação repetida. Ela não veio apenas uma vez, mas muitas vezes. Ela não aceitou não como resposta. Em vez disso, toda vez que o tribunal estava em sessão, ali estaria a viúva, não pedindo, mas exigindo a justiça a que tinha direito. Todos na cidade sabiam sobre o caso dela. Se ela tivesse ficado quieta, as coisas teriam sido abafadas, o processo teria parado. Mas como ela continuou exigindo justiça verbalmente, publicamente,
Vez após vez, as perguntas inevitáveis começaram. Talvez ela esteja sendo enganada, talvez não estejam agindo corretamente com ela. A credibilidade do juiz pode ter sido questionada. Ela era como uma roda que rangia exigindo óleo. Ela continuou importunando, incomodando, causando desconforto, dificuldade para o juiz iníquo. Aquela pequena viúva fraca estava começando a irritar o poderoso juiz. Seus constantes apelos estavam prejudicando a reputação do juiz. O que quer que ele tenha recebido de outra pessoa não valia o aborrecimento que a viúva estava causando. Ele decidiu então conceder a ela o que era devido apenas para livrar-se daquela importunação. Essa não era uma viúva de verdade, nem um juiz de verdade, mas os ouvintes de Jesus haviam conhecido viúvas como ela e tinham experiências com juízes como ele. Por toda a audiência, você podia ver as pessoas balançando a cabeça. Elas conheceram pessoas assim. A parábola era bem real. Agora que Jesus tem uma audiência cativa à sua palavra, ele faz uma aplicação. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus substitui o juiz iníquo e a viúva persistente por Deus e seus escolhidos. Mas você diz: espera um pouco, Deus não é injusto. Não é isso exatamente. A analogia onde Jesus faz seu argumento, partindo do menor para o maior, tem o objetivo de mostrar que esse juiz injusto e egoísta faz justiça. Ora, se porventura ele faz justiça devido aos pedidos persistentes, quanto mais o Deus justo trará justiça ao seu próprio povo amado, que ora, que clama, que suplica constantemente por alívio. A parábola é clara ao afirmar que o Senhor, embora pareça demorado em defendê-los, depressa lhes fará justiça. No entanto, diante do medo, da dúvida, das crises, às vezes clamamos: até quando, Senhor? Parece que Deus nunca responderá. Ficamos desanimados, decepcionados. Quando eu era jovem solteiro, tinha certeza de que veria o retorno de Cristo em minha vida. Mas agora estou algumas décadas mais velho e ele ainda não voltou. Quanto tempo, Senhor? Quanto tempo até que tua vontade seja feita na terra como no céu? Como você pode deixar o mal continuar por tanto tempo? Se você ler atentamente as palavras de Jesus aos seus discípulos, verá que sua mensagem é firme, segura e confiável. Assim, fique espiritualmente alerta e esteja pronto, pois o Senhor virá em uma hora que você não espera. Quando tentamos colocar sua segunda vinda em um calendário, encontrar uma data do seu retorno, ficamos desapontados. Não somos os únicos. Mas o apóstolo Pedro nos dá uma palavra de conforto. Ele diz: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Jesus virá na hora certa. Não é na nossa hora ou na nossa preferência, mas de Deus. É nesse momento, na parábola, que Jesus faz uma pergunta. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus contou uma parábola de persistência de uma viúva fraca, segundo os padrões do mundo, mas que alcançou a vitória por não desistir da esperança, não desistir de seu apelo e finalmente ganhar a causa. Mas e quanto a você? Às vezes ficamos tão cansados e desanimados com nossas vidas que paramos de orar, paramos de esperar que Deus intervenha. Passamos a ser religiosos, incrédulos que frequentam a igreja e desistiram de esperar uma resposta, cujas orações estão apenas indo embora. Jesus te pergunta: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Meu querido amigo,
Jesus contou essa história a nós, discípulos, para que pudéssemos ser encorajados. Nenhum de nós é mais fraco do que aquela viúva. Nenhum de nós está enfrentando maiores dificuldades que ela. Mas por causa de sua persistência e fé, até mesmo o juiz iníquo deu a ela o que era dela por direito. Quanto mais você pode esperar que Deus intervenha em seu favor. O Senhor fará justiça a você, pois você é seu filho amado e escolhido. Sim, ficamos desanimados, mas não devemos desistir. Não devemos desistir de orar. Meu amado irmão, mantenha-se firme e que nada o abale. Seja sempre dedicado à obra do Senhor, pois você sabe que no Senhor o teu trabalho não será inútil. Amém.